Olá, povo lindo do sexto ano, como é que vocês estão? Saudades, não nos encontramos semana passada, hein? Chegou o livro novo, vamos iniciar um novo assunto, que não vai ser muito difícil porque nós vamos continuar conversando sobre a Grande Roma. Essa seria a nossa 14ª semana de estudo à distância, mas como semana passada vocês não, apesar de não terem tido aula de história, mas tiveram de outras matérias, vamos contar assim, dizendo que é a primeira aula de história na segunda semana de agosto, ok? Então nós vimos aí, vamos nos debruçar, como já dissemos, sobre a cultura romana, que a gente já deu umas pinceladas, por isso não será difícil, né? Nós temos a imagem do Coliseu, você já sabe muito bem para que serviu o Coliseu, para a luta de gladiadores, para a luta de gladiadores contra feras, para a execução de cristãos, né? Para os imperadores com seu sangue violento, gladiadores brigando assim, matando o leão, perdeu a graça. Que tal se a gente pegar um gladiador, um leão e botar para estraçalhar um cristão? Tiver essa brilhante ideia. E aí você tem também, além do Coliseu, a imagem, veja bem a legenda, ó, é uma cópia romana da original grega. Ou seja, os romanos fizeram uma cópia da imagem da deusa Artemis, deusa grega. Os romanos fizeram uma cópia para eles adorarem, porque como a gente já sabe, os romanos, ao dominarem a Grécia, absorveram a cultura, absorveram a religião, só fizeram mudar os nomes dos deuses. A gente vai também, na aula de hoje, voltar a tocar nesse assunto. Do lado da imagem do Coliseu, você tem esse código de realidade aumentada. Se você tem no seu celular instalado o aplicativo RA Positivo, você pode fazer a leitura desse quadro e fazer um passeio por dentro do Coliseu. Que tal? Deixa aí essa a nível de colorizado para vocês, ok? Próxima página, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de cultura. O que seria cultura, né? Cultura é o conjunto de realizações humanas, criações materiais, mas também imateriais, lendas, mitos, contos que são repassados oralmente. Tudo isso fazem parte, hábitos, costumes, horários que se seguem, modo de vestir, culinária, né? O modo de alimentação, tudo isso envolve crenças, a cultura de um determinado povo, tanto aquilo que ele realiza de material como também de imaterial. Para o estudo da história, a cultura, diz o segundo parágrafo, é um fundamento básico do estudo da história. Então, quando a gente estuda a história, o passado, para entender o presente e pensar o futuro, né? Como a gente dizia no início do ano presencialmente em sala, que estudar história não é só decorar datas antigas e nomes antigos, mas é estudando o passado, entender por que é o presente para pensar o futuro. Então, quando a gente estuda história, nada mais é do que estudar a cultura, as realizações materiais e imateriais dos povos que viveram antes da gente, não é isso? Terceiro parágrafo diz assim: dessa forma podemos afirmar que o estudo das culturas humanas contribui com fontes históricas para o conhecimento dos povos que viveram antes de nós. Aquilo que dissemos, estudar a história dos povos antigos é estudar a cultura deles. O seu estudo dessas culturas humanas antigas permite ainda entender as conexões de costumes e tradições do passado com as culturas da atualidade, né? Como a gente também comentava em sala, por que será que aqui no Brasil a gente fala português? Será assim do nada? Tem um motivo, a gente poderia falar hoje francês, se a França tivesse dominado o Brasil, holandês, se os portugueses não tivessem conseguido expulsar os holandeses da ocupação no Nordeste, a gente poderia falar inglês se os portugueses tivessem perdido o Brasil para a Inglaterra. Enfim, existe sim uma conexão do passado com o presente, não é à toa assim. O nosso presente é fruto daquilo que nos legou, que nos deixou como herança o passado. Quando se trata da cultura romana, algumas coisas que a gente já estudou, que Roma era uma pequenina cidade, né, ali na chamada Península Itálica. Lembra o que é península? É aquela região de terra cercada por água de 3 lados e somente uma saída por terra. Então ali naquela mapa que lembra para a gente o formato de uma bola, de uma bota, estava ali no centro a cidade de Roma, fundada pela tribo dos latinos, não é isso? Então Roma de uma pequena aldeia vai crescendo, se tornando cidade, vai se expandindo, de modo que se torna um grandioso império, a ponto de abarcar toda a Europa, o norte da África e o oeste da Ásia. Segundo parágrafo da cultura romana nos diz que frequentemente o contato entre
povos resulta na transformação da cultura. Olha que interessante, quando os povos se misturam, existe ali uma transformação das culturas. Tanto a cultura que domina recebe influência, como também aquela cultura que foi dominada, ela é também absorvida pela cultura dominante. Modifica-se com o tempo e graças às influências de outras sociedades ou culturas. Sendo assim, os romanos, ao se tornarem uma sociedade expansionista, crescer aldeia, cidade, reino, império, tiveram contato com outros povos que modificaram com o passar do tempo a cultura, o jeito de ser dos romanos. E aí, entre a cultura romana, vamos ver primeiro a sociedade, como era o dia a dia ali dos romanos e a religião deles, que você já sabe que eles tomaram, os invadiram e pegaram os deuses dos gregos. Então já dissemos que Roma, a cidade lá na Península Itálica, foi fundada pelos latinos. Eles estavam ali, dominaram as outras tribos, não só foi a tribo dos latinos, né? Você deve lembrar lá do mapa, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Olha lá o mapa esse mapa aí. O mapa da ocupação da Península Itálica, né? Então você tem a tribo dos latinos, foram os fundadores de Roma, mas você também tem ao norte a tribo dos etruscos, que dominaram Roma e puseram lá o último rei, Tarquínio, lembra disso? E as outras tribos vizinhas. Também os gregos ocupavam nessa região verde aí, a gente vai já falar delas aí. Então essa região foi invadida, habitada, ocupada por várias tribos nômades, entre elas destacou-se a dos latinos, que foram historicamente os fundadores de Roma. Fundada pelos latinos, na imagem aí da página 3 do seu livro didático, você tem, não precisa ampliar, está vendo aí as ruínas antigas de Roma que persistem até hoje. Um dia, quando você for lá na Europa visitar Roma, você vai lembrar dessa aula. E aí na página 4, o que é que nós temos lá? Vamos ler aquele trecho do historiador Pedro Funari. Diz assim: a cidade representava para o romano um ambiente natural da vida em sociedade. Viver ali dentro da cidade. Mesmo os camponeses, que visitavam as cidades apenas uma vez ou outra, ocasionalmente, encaravam a cidade como padrão a ser seguido. A cidade romana era o exemplo acabado do que chamaríamos hoje cidade planejada perfeitamente regular, com largas avenidas, ruas paralelas e transversais, como que formando uma rede. Isso deve ao fato de que a cidade romana surgiu como recriação de um acampamento militar, cuja configuração era rigorosamente simétrica e racional. Então, um pouquinho aí de como era essa organização urbana e arquitetônica da cidade de Roma. Muitos governantes estabeleceram benfeitorias, é outra coisa que a gente já estudou também, né? Os generais, durante a República, que fizeram Roma crescer, as benfeitorias dos imperadores. Teve imperador muito ruim, mas teve imperador também muito bom. Pontes, edifícios para a administração e aos cultos, os templos, criação de estradas. E aí diz o segundo parágrafo: os etruscos trouxeram técnicas de metalurgia, ou seja, derreter o ferro para a fabricação de armas e utensílios domésticos, a ourivesaria, produção de ouro, e uma organização militar eficiente para Roma. Cultos religiosos e funerários também foram introduzidos em Roma pelos etruscos, os que dominaram os latinos, impondo ali o final da monarquia e início da república. E aí o que nós vemos é um sarcófago. Representa um banquete do qual o casal, marido e mulher, iriam participar além do túmulo. Talvez a legenda não nos informa, mas provavelmente o casal tenha sido enterrado junto aí. Neste exemplo, os artistas etruscos, é uma obra de arte lá do período dos etruscos, que dominaram Roma no final da monarquia, davam mais importância à parte superior do corpo humano em suas obras, com mais detalhes da cintura para cima nos indivíduos representados. E aí olha lá o que a gente disse no mapa, né? Vamos voltar lá o mapa para você entender bem o que vai dizer agora o próximo parágrafo lá da página 4. Então, você percebe que muito antes, preste atenção, muito antes do fim da monarquia de Roma, né, quando Roma cresceu, uma aldeia, uma cidade, veio ali os etruscos, dominaram e puseram ali o rei Tarquínio. Mesmo antes disso, a Grécia já tinha colônias. A Magna Grécia, quando a gente estudou a Grécia, a gente ouviu falar da Magna Grécia. Se você não está lembrado, procura lá a aula no YouTube, volta lá no conteúdo do livro 1, finalzinho do livro 1, começo do livro 2, está falando lá da Magna Grécia, quando a gente estudou a Grécia. Nós vimos que os gregos, que nesse mapa estaria à direita da palavra mar Mediterrâneo, ou seja, à sua direita, né? Se o mapa continuasse, a gente iria chegar na Grécia. Então a Grécia, apesar de estar a leste,
da Península Itálica, onde estava Roma, ela tinha colônias, ou seja, ela tinha territórios próximos ali da Península Itálica. E mesmo aí na Península Itálica, né, você vê ali a ponta nordeste da ilha Sicília, era um território ali dominado pelos gregos. Dominavam ali parte da Sicília, a ilha da Sardenha, a ilha de Córcega e também Cartago, ali no norte da África. Então vejam que eram colônias, territórios dos gregos, muito próximo de Roma. O que aconteceu? Vamos voltar lá para a página 4. Nos vai dizer assim, o último parágrafo da página 4. O contato com os gregos, né, então antes mesmo dos romanos serem um império e dominarem os territórios gregos, eles já tiveram contato com os gregos que eram vizinhos, tinham territórios, tinham colônias vizinhas ali próximo a Roma. Por meio do comércio e depois com as conquistas, lá no ano de 133 a.C., esse contato com os gregos exerceu grande influência sobre a religião dos romanos. Vários deuses gregos foram adotados pelos romanos, mantendo as suas atribuições, entenda bem. Ou seja, o Deus que era do mar permaneceu sendo do mar. O Deus que era da floresta permaneceu sendo Deus da floresta. O Deus que era da festa do vinho permaneceu sendo Deus do vinho. O Deus dos trovões, dos raios, permaneceu sendo Deus dos raios e dos trovões. Só fez mudar o nome. Os nomes alterados para as versões no idioma dos romanos, o latim. E aí, para casa, amanhã a gente vai se encontrar pelo Zoom, ok? Então vocês assistem a primeira aula de ciência na hora de 9h30. Às 10 horas a gente se encontra pelo Zoom para dar continuidade. E amanhã faremos a correção daquilo que você vai responder hoje em casa. Até às 10 horas, não deixe para a última hora. Você vai responder essa pesquisazinha que tem aí abaixo nessa página 4. Muito fácil, né? Você vai simplesmente aí pesquisar o nome do Deus. Já tem na primeira coluna o nome do Deus grego. Você vai fazer uma pesquisa, nome, por exemplo, o nome do primeiro Deus, Zeus, né? Já está aqui uma dica da resposta, ó, já está dando uma canja de galinha aí. Só essa parte, tá, da página 4, porque a pesquisa continua na página 5, mas a gente responde amanhã pelo Zoom. Então, Zeus era o nome desse deus na Grécia. Os romanos chamaram ele de Júpiter, né? E era o deus dos deuses, regia os céus, dava avisos, castigava, né? E tudo mais. Então é isso que você vai fazer. Você já tem na primeira coluna o nome do deus lá na Grécia, faz uma pesquisa. Nome desse deus dado pelos romanos. E aí preenche a segunda coluna e diz qual era a característica. Esse Deus era Deus do quê? Tá? Preenche essa tabelinha da página 4. Amanhã fazemos a correção pelo Zoom e continuamos a preencher a página 5 que dá continuidade ao assunto. Qualquer dúvida, chama lá no privado. Bons estudos, até amanhã pelo Zoom às 10 horas.